Aleluia, aleluia. João viu multidões incontáveis declarando a sua glória. E quando nós aqui na terra também declaramos, estamos nos unindo aos céus. Abra sua Bíblia, a profecia de Ezequiel. O departamento infantil já pode seguir. No capítulo 46. Capítulo 46. Profecia de Ezequiel. Nós vamos ler o versículo 9. Ezequiel 46, versículo 9. Quando o povo da terra vier à presença de Yahvé, nas ocasiões prescritas, isto é, nas festas fixas, todo aquele que entrar pelo portão norte para cultuar ao Senhor, sairá pelo portão sul. E todo aquele que entrar pelo portão sul, sairá pelo portão norte. Nenhuma pessoa voltará pela passagem da porta pela qual entrou, mas todos deverão sair pelo portão oposto. Amém? É a palavra da profecia. Ezequiel está no exílio, lá pelos lados da Babilônia. Ezequiel sabe que em Jerusalém o templo virou escombros. Ezequiel sabe que a situação na cidade do grande rei não é nada boa. E ele tem visões e revelações. Ele vê porque a glória do Senhor deixou o templo. Porque Nabucodonosor pôde destruir a casa do Senhor. Mas ele também vê como todas as coisas vão sendo restauradas. Amém? Porque a destruição do templo de Jerusalém foi uma sentença. Era a justiça de Deus contra o pecado da nação rebelde. Mas viria os tempos de restauração. E ele vê o templo que vai ser reconstruído. Antes de começar a reconstrução, ele vê. Ele começa a descrever as medidas, tudo que há de haver no templo. Tudo que vai movimentar a glória do Senhor para estar novamente em Jerusalém. E ele recebe instruções muito precisas do Senhor, porque tudo que Deus quer que seja feito, tem que ser feito do jeito que Ele quer que seja feito. O homem não pode inventar, precisa ouvir e obedecer. E então veio uma ordem do Senhor. Quando as pessoas vierem para cultuar, em algumas versões vai dizer para servir na presença do Senhor, porque os judeus todos não moravam em Jerusalém, eles moravam espalhados em várias cidades e outras nações, mas nas festas fixas, nos sábados, na lua nova, eles sabiam que era um chamado de Deus para o povo se reunir e servir ao Senhor. Então, quando eles viessem, Deus disse, Ezequiel, quem entrar pela porta do norte
deve fazer o serviço ao Senhor, deve trabalhar cultuando a presença do Senhor e sair pela porta sul. Quem entrou pela porta sul deve sair depois, quando terminar o culto, pela porta norte. Ninguém deve voltar por onde entrou. É claro que não é só um ordenamento estratégico, logístico. Deus estava ensaiando com Israel a igreja. A igreja que será o seu templo. A igreja que será a sua casa espiritual. A igreja que viverá o culto, o serviço, o trabalho ao Senhor da forma em espírito e em verdade. Mas o modelo fica aí, como um ensino, como uma parábola. É um sistema onde se tem uma entrada e uma saída. E o que entra, sai diferente. Por isso que não pode sair pelo mesmo lado. Todo sistema da indústria é assim. Chega tecido. No processo vai sair roupa. Chega frutas. No sistema passa por um processo e no fim é suco ou compota de doce. Mas o que entrou não pode voltar pela mesma porta, porque ele está passando por uma transformação e tem que ir até o fim. Porque essa era a visão de Deus para o culto. Quando as pessoas vierem para servir na presença do Senhor, essa é a ideia do que é o culto. Às vezes nós estamos um pouco enganados, achando que o culto, a reunião na igreja, a gente vai para que alguém ministre a gente, para que alguém nos sirva. Mas a ideia de Deus é que a reunião é para trazer as pessoas para servi-lo, para cultuá-lo. Como o homem foi ordenado cultivar a terra, cuidar das sementes para que elas crescessem e produzissem e o jardim crescesse. É a mesma raiz a palavra que vai dizer cultuar a Deus. O que é que a gente cultua a Deus? É cultivando a sua presença. Dando os motivos para que Deus esteja agindo e entre nós. Porque Israel experimentou a saída da glória do Senhor. Deus agora diz: vocês vão vir à minha presença para me servir. O culto não é onde eu venho para me entreter, cantar, ver os amigos. É onde eu venho para estar diante de Deus e servi-lo. É um trabalho que eu faço para Ele, que somente pode ser feito para Ele. Amém? E nós precisamos ajustar as nossas ideias a respeito do culto, porque não é para nós, nunca. O culto é ao Senhor. É cultivar a presença dEle, agradá-lo de forma que Ele se mantenha no meio de nós. Amém? É servi-lo, é trabalhar para Ele. Nem todos vão trabalhar nas portas ou numa mesa de som, nos instrumentos, mas quando eu estou cantando, quando eu estou ministrando, aonde eu estiver, a palavra de Deus chama isso de trabalho ao Senhor, serviço na presença dEle. Em Romanos, no capítulo 12, o apóstolo Paulo vai trazer essa imagem ampliada para nós da nova aliança. Romanos, no capítulo 12, Paulo diz: eu rogo a vocês, irmãos. É como se ele estivesse dizendo:
pelo amor de Deus, rogando, nos despertando, querendo nos convencer a ter essa atitude de serviço ao Senhor, de culto ao Senhor. Na antiga aliança, naquele texto que nós lemos, as pessoas viam e cultuavam, cantando e oferecendo sacrifícios ao Senhor. Os sacerdotes imolavam os animais, os sacerdotes queimavam as ofertas. E o povo que entrou pela porta norte, depois de oferecer o seu serviço, o seu culto ao Senhor, devia sair diferente pela porta sul. O que mudou na nova aliança é que os sacrifícios de animais não precisam mais ser realizados. Mas o princípio de estar diante do Senhor não foi modificado. Por isso o apóstolo Paulo diz: portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E o que é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus na nova aliança? É o vosso culto. Olha o que está escrito, que é o vosso culto racional. O nosso serviço ao Senhor é um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Pode não ser se nós não estivermos fazendo conforme a vontade do Senhor, mas essa é a ideia do Altíssimo. E Ele está dizendo, lá na primeira aliança, eles iam a Jerusalém. Agora nós não precisamos ir a Jerusalém, mas nós precisamos nos reunir como igreja. Amém? Uma coisa é o secreto que cada um deve ter. Orar no secreto, jejuar no secreto, fazer atos de generosidade no secreto. Jesus nos falou isso domingo. Mas outra coisa também é o culto, o cultivo da presença de Deus nesse novo templo que é a igreja. Você sozinho não é igreja, você é uma pedra viva, mas é preciso estar unido às outras pedras que vivem, amém? E somos o templo onde o Senhor, no meio da nossa reunião, é satisfeito na adoração, presente por causa do seu coração. Então não é você que deve vir pensando, será que eu vou gostar do culto? Não, você deve vir pronto para fazer um culto que Deus goste. Pronto para se mover no culto como agradar a Deus, porque culto é cultivo da presença de Deus. E ele diz que ofereça o seu corpo como um sacrifício vivo. O que era um sacrifício vivo? Essa é uma linguagem da antiga aliança. Haviam sacrifícios que eram feitos com cereais, com trigo, com cevada, com azeite, com vinho. Mas havia os sacrifícios que eram realizados com animais. Então, sempre que um animal era morto e derramava sangue, isso era um sacrifício vivo, de algo que derramava vida. Sacrifício vivo. Você está entendendo? O apóstolo Paulo está dizendo, venha para o culto para morrer. Você vai ser a ovelha que vai ser oferecida ao Senhor hoje. Você vem para morrer.
ofereça você como um sacrifício vivo. Ah, é só Jesus que subiu a cruz? Não, ele disse que carregasse a sua cruz. E a gente fica pensando, carregar a cruz para quê? Para morrer no culto. Diante do Senhor, na reunião da congregação. Pode ter encontro de homens, encontro de mulheres, encontro de adolescentes. Não é culto. Aí vai ter conversa, vai ter joguinho, vai ter lanchinho. Mas quando é culto, culto é o cultivo da presença do Senhor. E importa é o que vamos dar a Ele. Não vamos vir para o culto porque queremos achar isso bonito, aquilo engraçado. Porque o culto não é para a gente. Culto é para morrer. Na antiga aliança, todo culto tinha que ter derramamento de sangue. Na nova aliança, o apóstolo Paulo diz: a ovelha que tem que morrer no culto é você. É a renúncia que você começa a fazer do seu coração, da sua vontade, para que Deus seja honrado e glorificado. É a renúncia que você começa a estabelecer para viver a santidade para o Senhor. Isso é o culto para Ele. Porque realmente vir e cantar não é tudo que Deus quer. É uma parte. Vinde, louvemos, bendizemos, celebremos ao Senhor. Aliás, na antiga aliança, isso era feito antes da reunião. As pessoas vinham pelas ruas, por isso que sempre nós vemos essa expressão. Vinde, cantemos, celebremos. Eles vinham para Jerusalém. De onde eles vinham, era aquele alvoroço, era aquela cantoria, era aquela alegria, porque iam estar diante do Senhor. Hoje o culto da igreja, o apóstolo Paulo diz, pela misericórdia de Deus. Quando é que você diz assim a alguém, né? Pela misericórdia, rapaz, e aprenda. Pela misericórdia, pare de fazer isso. Não é um apelo íntimo de algo realmente necessário. E ele diz, ofereçam seus corpos como sacrifício vivo. E isso é o vosso culto. Não mais ovelhas aqui, não vamos matar ovelhas não. Mas Deus quer matar Denilson. Quer que ele morra. Quer que Sônia morra. No culto, ela se entrega tanto a Deus que algo dela, do seu egoísmo, da sua natureza humana, fica no altar. E ela flui para Deus ressuscitada. Isso é o culto que nós devemos fazer para o Senhor. E é assim que a gente alcança o conhecimento de Deus. A primeira parte do culto, do cultivar a presença do Senhor, é que eu esteja com o meu ser sendo entregue a Ele. Eu estou cantando, eu estou orando, mas é pela presença dEle. E não podemos depender dos estímulos dos homens. Porque o culto é racional, não é emocional. E o cultivo da presença de Deus deve nos levar a arrependimento, a quebrantamento, a morte. Porque Deus gosta tanto de matar o homem. Não, irmão, Deus não gosta de matar o homem, Deus gosta de ressurreição, de fazer tudo novo, mas não dá para fazer o novo em cima ou lado a lado de um velho que é teimoso. Porque o homem velho, alguém mandou para mim uma frase, eu não sei de quem é essa frase, mas estava escrito lá. O homem velho é pior do que o demônio, que os demônios. A velha natureza, que está sempre querendo se levantar, dá mais trabalho a Cristo, a igreja, ao Espírito Santo do que os demônios. Com uma ordem, os demônios saem. E o homem velho fica aí, dentro, conosco, sempre nos arrastando para baixo. Sempre nos desviando do propósito de Deus.
E é esse homem velho que tem que ser crucificado com Cristo. E qual é o lugar mais propício para essa morte do nosso homem velho? É o culto. No culto, que Paulo chama de santo e agradável a Deus, que ele chama de nosso encontro racional com Ele, com o eterno, vai nos transformar a mente para que a gente não esteja se embaraçando com o mundo. E não vos conformeis com este mundo, é o próximo versículo. Esteja se renovando. O culto é para essa renovação de mente. É o negar-se cada dia que Jesus nos ensina. Porque nós podemos servir na igreja sem servir a Cristo. E nós podemos aparentemente não estar servindo na igreja, eu só sento e participo do culto. Isso é o serviço maior que Deus está se agradando. Isso é aquela pessoa que está trazendo a presença de Deus. Porque ali ela está recebendo de Deus. Enquanto canta, enquanto ora, enquanto ouve a palavra. E ela está subindo no altar, ou diríamos mais parecido com o que vivemos na segunda aliança, na cruz, e se crucificando com Cristo. Morrendo. Não tinha culto sem morte na antiga aliança, por causa do pecado do homem. Aí na nova aliança nós queremos fazer culto sem morrer. Paulo está dizendo, por misericórdia de Deus, ofereça-se como um sacrifício vivo. A ovelha agora, diga, sou eu. Não ofereça a ovelha manca, venha perfeito, venha entregue ao Senhor. E deixe a palavra dele. E deixe o propósito dele se cumprir. Porque a palavra do Senhor é boa. O efeito que ela vai produzir vai depender do seu coração. Do coração de quem recebe. Jesus diz, o semeador saiu para semear e lançou 4 porções de semente. A semente, ele explicou, é a palavra de Deus e é uma semente boa. Um é avivado e o outro sai. Nem gostei. A palavra é boa. Qual é o problema que Jesus disse? O solo. O solo é o coração. Eu posso ouvir a palavra que Deus mandou. Mas se o meu coração está duro, a semente bate, o diabo leva e não fica nada. Se o meu coração está cheio de sujeira, vamos dizer, de pedregulho, recebo, me alegro, mas ela, puxa, não cresce muito. Se está cheio de espinhos de amargura, receba a palavra, ela até cresce um pouquinho, mas não consegue frutificar. Porque os espinhos crescem também, e com eles, o impedimento. Mas se o meu coração está preparado para receber a palavra, ela vai produzir abundantemente, uns mais do que outros, mas ela será sempre produtiva, próspera, porque é a palavra de Deus. E esse é o chamado para que o culto não se torne a obrigação do domingo, e deve ser a obrigação do domingo, mas com entendimento. Não a obrigação religiosa, que eu vou sem compromisso com nada. Que não se torne o entretenimento do domingo, no lugar que eu gosto de ouvir a música, que eu gosto de ouvir, e tem as pessoas com quem eu gosto de conversar.
Como você acha que saía um homem e ia caminhar uns 12 quilômetros, 20 ou mais, para chegar em Jerusalém, carregando uma ovelha para ser sacrificada no culto? Porque se ele não levasse uma oferta, não era culto. E ele, quantas dificuldades, mas cada momento que ele chega mais perto de Jerusalém e do templo, mais o seu coração está convicto de que ele está indo para honrar a Deus, que é o único que deve ser honrado. Como disse o salmista, não a nós, Senhor, não a nós, mas dá glória somente ao teu nome. Porque não é a nós. A igreja pode ter reuniões direcionadas para as pessoas. Pode. Fazemos festas, fazemos passeios. Mas o culto, irmãos, nós temos que trazer a ovelha. A disposição do nosso coração para ser crucificado com Cristo. Porque tem que ter sacrifício de vida para manter, cultivar a presença do Senhor. Nós podemos ter muitas atividades, mas o culto tem que começar com essa oferta. Você vem preparado, vem disposto, vem decidido a olhar até para quem você não gosta, mas está com o coração aberto. Se aquela pessoa vai trazer a palavra do Senhor, é para mim, não é para o outro. Até você se lembra, eita, se o irmão fulano de tal tivesse aqui, era uma boa palavra para ele ouvir, por causa de alguma conversa que você teve com ele. Mas ele não está, então é para você que veio. É para mim. E para me levar, Paulo disse, por amor de Cristo somos considerados o quê? O quê? Ovelhas para o matadouro. Uma vez no mês, ele diz não, todos os dias. Somos considerados por quem? Por Deus. O sacrifício agora somos nós. Ah, não é só a música não que a gente canta. Não. O sacrifício não é só tocar não, pastora. Não. O sacrifício não é só arrumar a mesa não. Não. O sacrifício não é só fazer o dízimo, limpar as cadeiras. Não. O sacrifício é você mesmo. É o culto racional, essa entrega. Porque somente com essa entrega do nosso corpo, do nosso sacrifício de vida, é que mantemos a presença do Senhor. Abra comigo a sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 13. Há outros sacrifícios que agradam ao Senhor. No versículo 15. Sendo assim, por intermédio de Cristo, ofereçamos continuamente a Deus sacrifício de louvor. O que é o sacrifício do louvor? Leiam aí. O que é? O fruto dos lábios. O que é o sacrifício de louvor? Quem não canta, quem fica só pensando, ouvindo a música, não está oferecendo o sacrifício de louvor. Por meio de Jesus Cristo, esse é um sacrifício, é uma oferta, é agradável a Deus. Os nossos lábios produzindo um testemunho. Esse é um sacrifício.
E ele continua: de igual modo, versículo 16, não negligencieis a contínua prática do bem e a mútua cooperação, pois desses sacrifícios Deus se agrada ou se alegra. Amém? Esses sacrifícios são complementares, mas o sacrifício que representa o culto da nova aliança, o apóstolo Paulo diz, é o seu sacrifício vivo, de vida. Você não vai trazer animal para derramar sangue. Você vem para ser essa ovelha para o matadouro, pronta para ouvir o Senhor, ser tocado pelo Senhor e mudar e renunciar a si mesmo para viver e ser esse edifício espiritual que o Senhor nos chama para ser. Vamos para Mateus no capítulo 6. Porque nós estamos falando sobre o reino em nosso coração. Tudo que eu falei até agora foi uma introdução. Porque isso foi ministrado ontem pela manhã. E a maioria dos irmãos não estavam aqui. Talvez a gente esteja pensando que está tão cansado de trabalhar e estudar a semana inteira e não precisa vir para a escola bíblica. Mas é justamente, irmão, por passar tanto tempo envolvido com o mundo que você precisa estar na escola de estudo bíblico. E antes de termos a aula, nós temos um momento de culto, onde queremos oferecer o sacrifício vivo ao Senhor. Porque nós vemos para nos entregar a Ele, dizendo, eis-me aqui, Senhor. E a palavra do Senhor entra e penetra o nosso coração. Porque nós queremos aprender a entrar e sair diferentes. Mas não ao nosso bel prazer. Diferentes porque demos ouvidos à palavra do Senhor. A palavra que saiu, que foi liberada, ela tem uma forma de cortar diferentemente cada coração. Esse é o mistério de ministrar na casa do Senhor. Você libera uma palavra, mas ela vai fazendo efeitos específicos, de acordo com cada coração que assim o permitir. Quando eu estou aí, e tem outra pessoa aqui na frente, ministrando a palavra, eu tenho experiências tremendas com a presença do Senhor através da sua palavra. E como o que a pessoa disse é aprofundado. Porque não é só o que é falado, é como o Espírito faz você ouvir. Quando o seu coração está dizendo, eu quero te dar o culto. Não venha para o culto querendo achar uma coisa que você gosta de fazer, porque não é para você. Venha para entregar o que Deus quer receber. Quando na antiga aliança eles correm para Jerusalém, nas datas fixas, todos os sábados, nas luas novas, no primeiro dia de cada mês, e naquelas festas, os merodins do Senhor, festas fixas, eles sabiam que iam estar diante de Deus, então eles se preparavam, porque ninguém podia ir na presença do Senhor de mãos vazias. Se ia levar trigo, se ia levar cevada, como era uma época rural. Mas eles iam para cultuar a presença do Senhor. Era servir ao Senhor. Depois voltavam para as suas casas, moravam distantes.
Aí Deus acabou com aquele templo e disse: vocês não precisam ir para Jerusalém, mas vocês devem ser um templo. Deus deve estar conosco. E quando nós nos reunimos, a atitude correta para com Deus cultiva. Culto é o cultivo da presença de Deus. Amém? Porque Jesus vem nos ensinando como viver o reino de Deus. Jesus vem nos ensinando como ter essa cultura que agrada a Deus. Como ser na terra reino para Deus. Porque o reino de Deus agora, irmãos, não está em Jerusalém, não está no Brasil, ele está no coração daquele que crê. Ele virá e se manifestará. Mas agora ele diz, o reino já está no vosso coração. Então é onde tem que esse governo começar a agir. E modificar as nossas maneiras de sermos. Mas nós temos que estar neste mundo. E o mundo está sempre trazendo o domínio, o império e a cultura das trevas. Então nós passamos a maior parte dos nossos dias não é no secreto, onde só estamos nós e o Senhor. É no mundo. Você vai trabalhar, você está rodeado por uma cultura do mundo. Você vai estar com amigos, você está rodeado por uma cultura do mundo. Aí Jesus está nos ensinando a viver a cultura do reino de Deus. E por isso precisamos ouvir e ouvir preceito sobre preceito, mais e mais. Irmãos, não nos acomodemos. O mais difícil que seja para a sua vida, para a minha vida, não nos acomodemos a só dar culto no domingo ao Senhor. Tem o seu secreto que você deve ter. Mas é preciso se reunir com a congregação. É preciso estar se expondo mais à palavra que o Senhor libera para essa congregação. Que é o Espírito do Senhor programando, produzindo aquilo que essa congregação precisa. É para nós, porque Deus tem uma forma de agir, conhecendo os nossos corações e muitas vezes nos preparando para o que há de vir. Então Jesus tem nos ensinado, no capítulo 5 e 6 de Mateus, sobre viver para o reino de Deus. E no versículo 24 do capítulo 6, ele nos chama a atenção. Ninguém pode servir, trabalhar, são sinônimos no hebraico para dar culto. Aqui está escrito no grego, Jesus falou no aramaico. Mas o sentido para o judeu de serviço, trabalho, é culto, cultivo. Ele está dizendo, ninguém pode cultivar dois senhores. Ninguém pode servir dois senhores. Pois odiará um e amará o outro. Pode dar certo no momento, mas daqui a pouco vai entrar em conflito. O nosso culto, o nosso serviço, o nosso trabalho precisa estar sempre direcionado ao único Senhor e Salvador que nós temos. Amém? Parece que Jesus está puxando sardinha para o prato dele, né? Como nós diríamos. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ele vai ser um. E ele vai ser o único. Mas ele continua. Pois odiará um e amará o outro.
ou em determinado momento será leal a um, e para ser leal a um, desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Eu achei engraçado que eu fui buscar essa palavra no original e é mamonas. Não sei se eles sabiam. E era aí o significado. O Deus das riquezas. Quando eles foram assim chamados. Do passado, alguns jovens. Não podeis servir a dois senhores. Não podemos servir a Deus e a Mamon. Quem era Mamon? O sistema econômico. O domínio das riquezas. O Deus das riquezas. Como é que Jesus sai com uma dessa? De repente, assim. Ele não estava no século 21. Ele não conhecia o século 21 ainda. Ele está 30 anos. Jesus está falando do que nós estamos vivendo. O domínio econômico. Ou o domínio do financeiro. Rasgando o nosso culto ao Senhor. Fazendo-nos ser desleais ao Senhor. Provocando a nossa vida a odiar ou se tornar odiosos para Deus. Não pode ter dois senhores. E o que é que a gente vai fazer? O dinheiro, a economia, as finanças tem que ser nossos servos, não nossos senhores. Não ditar o que nós vamos fazer ou quem nós vamos nos tornar. É Deus quem deve dizer isso, porque só a Ele nós podemos cultuar. Ah, não é bom ter dinheiro? Esse é o problema. É muito bom ter dinheiro. Quem não gosta? É muito bom ter dinheiro. Mas ele não pode se tornar o nosso Senhor. E eu fazer de tudo para ter mais dinheiro, porque o que eu quero é servir ao dinheiro. Até se for preciso, eu fico sem dinheiro, mas eu não deixo de servir ao único Deus. Era isso que Jesus estava dizendo. Quando Paulo vai dizer, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele estava dizendo, eu só sirvo a Cristo. Então, por Cristo eu passo fome e por Cristo eu tive fartura. Por Cristo eu enfrentei naufrágio, eu passei por sofrimento. Eu posso suportar todas as coisas, mas eu não vou me dobrar ao poder econômico. Eu não vou me dobrar à ideologia que diz que ninguém ensina, mas está na cabeça do século 21. Você vale o que veste. Você vale pelo que você tem no banco. Então as pessoas são amadas, são expulsas da nossa vida ou chegam objetivando o quê? Quanto de dinheiro você pode ter? O dinheiro domina, ninguém diz que é assim, mas é assim. Mas nós não podemos servir a essa ideologia e medir as pessoas pela roupa. Porque nós servimos a um Cristo que disse que amar o próximo é socorrer o que está caído, sujo. Amém? E só escolher os que estão mais cheirosinhos, limpinhos. Esse é o domínio de Mamon. As pessoas são preciosas pelo que elas têm. São preciosas pelo que elas... E aí fica essa corrida pelo ter, pelo possuir. Não se pode servir a Deus e as riquezas. As riquezas têm que ser nossas servas. Deus nos deu, nós vamos distribuir, nós vamos colocar no reino de Deus e nós vamos usar sem que elas nos engrandeçam.
Só quem pode nos honrar e nos engrandecer, ou nós só devemos ser engrandecidos e honrados por Deus. Amém? Não pelo dinheiro que a gente possui. Porque assim nós vamos desagradar a Deus. Mas esse exemplo que Jesus diz que é catedrático, não é o único Deus que pode atrapalhar o nosso culto, o nosso serviço a Cristo. Quantas paixões ou ambições, amores são colocados acima de Deus, ou lado a lado. Amo ao Senhor, mas amo no mesmo nível. Uma hora, esses dois senhores vão brigar pela sua atenção. Sua atenção vai entrar em disputa. Você vai, para ser leal a um, vai ser desleal ao outro. Para fazer o que Deus quer, vai desagradar aquela pessoa. E aí? Ou vai desagradar a Deus para honrar aquela pessoa, aquela coisa, aquele projeto. Tudo na nossa vida, Cristo está dizendo. Porque a nossa vida é serviço e cultivo da presença de Deus. Precisa trazer sim a honra, precisa trazer sim a glória, mas do único Senhor. O nosso Salvador, Jesus Cristo. Porque tudo que ele enfrentou é para nos levar a uma eternidade. E uma eternidade é uma eternidade. Não serão 100 anos, 200, 300, bote mais. É um infinito que nem se conta mais os anos. E o que ele tem preparado para nós. Domingo pela manhã, na ESC, nós estamos estudando soteriologia. Dentre os efeitos dessa grande redenção, nós chegamos à glorificação que aguarda os que creem. E nós vimos quando o apóstolo disse: não se semeia aquilo que será. Falando sobre a ressurreição da igreja. Ele diz: uma semente. Como é que você semeia uma semente? Ela é apenas um grão. Nós vimos aqui o pé de sapoti, que está extraordinariamente frutífero esse ano. Como foi que esse pé de sapoti aqui do quintal começou? O que foi semeado para hoje existir esse pé de sapoti? Já viram o que é uma semente de sapoti? Um carocinho, a gente chama até de caroço, né? A gente nem chama de semente. É tão desprezível que a gente diz um caroço. E quando a gente come, joga fora, que é só a semente. Mas esse caroço que foi jogado, que se foi comido por alguma ave maior, saiu nas fezes, deu origem a essa árvore extraordinária, enorme, cheia de frutos e sombra. Tudo começou com uma semente. Assim todas as árvores. E o apóstolo Paulo vai dizer: você é semeado. Você, hoje, você é uma semente. Da glorificação, você será algo extraordinário. Nem você imagina e nem sabe. Ah, nós vamos ressuscitar do mesmo jeito? De forma alguma. Ele disse: não. A morte, o dormir, é como sepultar de uma semente. Quando ela volta à vida, como é que ela volta? Algo extraordinário acontece. O potencial que está dentro de nós não vai se perder. Nós não temos condições de vivermos tudo que existe dentro de nós já em potencial, irmãos. O pecado impediu isso. Mas a garantia de Deus é que na ressurreição
nós seremos semelhantes a Cristo. Nós o veremos. Nós seremos levantados ao som daquela última trombeta. Ressuscitados, glorificados para viver para sempre na eternidade. E essa vida, ela será muito mais do que o que nós vivemos hoje. Vamos alcançar ou realizar todo o potencial que foi perdido lá no Éden por causa do pecado. Jesus não morreu por pouca coisa, não. A preciosidade do que há dentro de nós é extraordinária. Todos os conhecimentos científicos que o homem está desenvolvendo é fichinha. É o homem no pecado que está fazendo tudo isso. Mas quando o pecado tiver sido retirado, quando não houver mais o mal, o que será a expansão de tudo que Deus nos criou para ser? Sua imagem, sua semelhança. Pense na semente, veja a árvore. Como é que se ressuscita? Paulo disse. Como é que as pessoas vão ressuscitar, Paulo? Explique isso, ninguém está entendendo. Ele diz, olhe para a semente e olhe para a árvore que nasce da semente. Isso é a ressurreição. Nós somos sementes e vamos ressuscitar. Se permanecermos. Se permanecermos. Não dá para dividir. Versículo 19 de Mateus 5. Mateus 6. E não acumuleis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam para roubar. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem podem destruir, e onde os ladrões não arrombam e roubam. Por quê? Vamos ler juntos o versículo 21. Porque onde estiver o teu tesouro, teu coração. Invertendo essa ordem, onde está o teu coração? É ali que está o teu tesouro. É ali onde está o teu Senhor e o que mais é importante para você. Aonde está o teu coração? Se estiver aqui, então seu tesouro é na terra, e na terra tudo passa. Mas coloca o seu coração na eternidade. Pés na terra e cabeça onde Cristo está. Na ressurreição. Onde Cristo está sentado. Na eternidade. E o seu tesouro vai para lá. Porque você vai agir para agradar a Deus. E por cada serviço, culto, trabalho que você fizer para o Senhor, você vai ter uma recompensa. Você ajunta no céu. Pode ser que aqui na terra não está lhe dando lucro, mas o seu tesouro não está sendo juntado aqui. Aqui a inflação, os planos do governo, as guerras, tudo faz o dinheiro que a pessoa juntou afundar. Os planos. Mas no céu a recompensa é perfeita, guardada pelo Senhor. Quando o Senhor diz que Ele não vai se esquecer do seu trabalho, o trabalho, primeiro trabalho, o mais importante trabalho, na realidade, o trabalho que o homem tem para fazer para o Senhor é dar a Ele culto. Se não for por um culto, um cultivo da sua presença, tudo mais que o homem fez pode ter sido para si mesmo ou para agradar o outro, mesmo que seja
dentro de uma instituição religiosa. O trabalho que tem uma recompensa é o trabalho que é realizado em cultivar a presença do Senhor. E esse vai ter recompensa. Deus diz: não pense que eu vou me esquecer do seu trabalho, das suas lutas. Deus não se esquece, mas nós somos muito esquecidos. Mas ainda é tempo de fazermos todos os ajustes para que no nosso culto Deus seja presente, Deus seja honrado, Deus seja realmente alegrado no seu coração. Que Ele não vá para longe de nós, que Ele não sinta dor de ouvido com o barulho das nossas canções, mas que Ele sinta a alegria de estar vendo corações que vêm como oferta viva para Ele. Eu estou cantando, mas não só cantando, eu estou me dedicando. Eu estou fazendo bem, mas não só para as pessoas verem que eu estou fazendo bem, mas para que o nome do Senhor seja engrandecido. E eu estou reunido com a igreja para que a sua presença permaneça na terra.